Uma questão importante nesse momento é a questão da escravidão, que começa a ser alterada aos poucos nesse momento. A gente está falando do final do século XIX, então a gente tem que pensar no contexto geral da história. Então, assim, por exemplo, na Europa, Inglaterra e alguns outros países, depois de 1850, elas estão passando pela segunda Revolução Industrial, por um momento onde a busca por mercado consumidor, por matéria-prima, era muito forte. Então, a Inglaterra, que era o principal país industrializado no mundo e que já tinha relações aqui com o Brasil, vai pressionar muito o Brasil para que ele liberte os seus escravizados. Aí a gente tem algumas questões importantes para que isso aconteça. Além do movimento abolicionista que existia na Inglaterra, existiam também interesses econômicos para a abolição acontecer. Em primeiro lugar, por exemplo, a gente tem a ideia de mercado consumidor para os ingleses. Então, se eles estavam produzindo ali produtos manufaturados e que já atendia suficientemente o mercado europeu, eles precisavam de novos mercados. Então, aqui no Brasil, a gente tinha uma disponibilidade muito grande de mercado consumidor. Só que o escravizado não recebe salário, claro. Então, qual que seria a ideia da Inglaterra? Libertar esses escravos para que eles tivessem um mercado consumidor também. Outra ideia da Inglaterra era manter a África, o continente africano, isolado das interferências que poderiam ter dos traficantes de escravo. Por que era interessante para eles isso? Porque nesse momento a Inglaterra tinha interesses também de mercado consumidor, de busca de matéria-prima no continente africano. Esse momento é o momento do imperialismo da Europa. Então a ideia era tirar essa influência de traficantes de escravos do Brasil, da África, para ter só a sua influência. E por fim também era interessante para a Inglaterra que os produtos agrícolas ficassem mais baratos. Então a mão de obra escravizada vai se tornando mais rara e mais cara. Claro que também tem uma especulação ali dos traficantes. Então, se caso a mão de obra fosse livre, os produtos agrícolas ficariam mais baratos e são os nossos produtos agrícolas que eram revendidos para a Inglaterra e para os outros países europeus. Então, por conta desses motivos, é que a Inglaterra vai pressionar o Brasil para abolir a escravidão. Só que o que acontece? A nossa elite agrária, o nosso governo não tinha o interesse de libertar esses escravizados. A elite dizia que o Brasil ia entrar em crise, que ia sofrer demais caso os seus escravizados fossem libertos. Então, mesmo com essa pressão da Inglaterra, qual que vai ser a decisão política? E criando aos poucos leis que fossem libertando os escravizados de forma lenta, de forma gradual. Então, a primeira lei que vai ser criada é a Lei Bill Aberdeen, ou a lei inglesa. Essa lei vai proibir o tráfico negreiro. Então, qualquer navio que tivesse vindo da África, qualquer navio negreiro chegando, ele poderia ser aprisionado pelos ingleses e ser mandado de volta para a África. Então, a partir desse momento, os escravizados que existiam no Brasil continuavam sendo escravizados, mas, teoricamente, nenhum novo escravizado poderia entrar no nosso território. Teoricamente, por quê? Porque ainda assim existia tráfico de escravos feito ali nas escondidas. Ainda sobre as leis que antecederam a abolição, a gente tem a Lei Eusébio de Queiroz de 1850. Essa lei ela veio muito para complementar a Bill Aberdeen. Porque o que acontece? A Bill Aberdeen ela proíbe o tráfico de escravos, mas muitos traficantes ainda continuavam trazendo escravizados aqui para o Brasil e ignoraram essa lei. A Eusébio de Queiroz era uma lei, então, brasileira. Então, o governo brasileiro fez maior pressão para que os traficantes parassem com esse comércio. Então, a partir de 1850, a gente vê ali pelos gráficos, pelas tabelas da época, que diminui muito a entrada de escravizados aqui no Brasil. O que vai acontecer aqui dentro? Os escravizados que aqui existiam têm o seu preço aumentado. Então, ficava cada vez mais complicado para você comprar um escravo. Então, a Eusébio de Queiroz ela acabou trazendo um efeito. Um desses efeitos, a gente vai comentar depois,
vai ser a vinda de imigrantes europeus para cá, já que a mão de obra escravizada estava se tornando mais cara. A próxima lei que foi feita foi a Lei do Ventre Livre. Ela é de 1871 e ela é uma das leis que acontece por essa pressão dos abolicionistas. Então, só Eusébio de Queiroz ela não era suficiente. Então, a Lei do Ventre Livre ela vai propor que os escravizados nascidos a partir de 1871 ficassem, né, com os pais, com a mãe, enfim, trabalhando como escravizados até atingir, né, a idade de 21 anos. Depois dos 21 anos, esse escravizado se tornava livre. Só que isso é um problema, porque o escravizado com 21 anos, se tornando livre, sem qualquer tipo de especialização, qualquer tipo de estudo, dificilmente ele deixaria a fazenda onde ele trabalhava, né, ou a casa do seu senhor, ainda mais porque os seus parentes, né, estavam ali. Então foi uma lei muito criticada nesse sentido, porque embora você liberte, você não dá condições para esse escravizado. Então acaba sendo uma das leis que a gente fala, né, para inglês ver, porque na verdade ela só tinha um efeito no papel, porque na prática pouquíssimos escravizados acabaram realmente se libertando. A próxima lei também, que vai ser uma lei aí para inglês ver, vai ser a Lei dos Sexagenários. Essa lei ela atribuía que todos os escravizados a partir dos 60 anos estariam livres. Eles teriam de trabalhar mais um ano para o seu senhor, para meio que pagar uma espécie de indenização, porque esse senhor perdeu, né, a sua mão de obra, e depois daquela idade eles estariam livres. Agora vamos pensar um pouquinho, né? 60, 61 anos. Dificilmente um escravizado, nas condições que ele vivia, durava, né? Ele vivia tanto tempo assim, né? Muitas vezes também o escravizado chegava aqui no Brasil, ou nascendo mesmo aqui no Brasil, e ele não tinha nenhum registro da idade dele. Então ficava difícil de provar que ele realmente tinha 60, 61 anos. Enfim, né? E outra coisa, se esse escravizado se tornava livre com 60 anos, que tipo de trabalho ele poderia fazer? Então, essa foi a grande crítica dos abolicionistas, né, da população que era contrária à escravidão, sobre a Lei dos Sexagenários. Então, vocês estão percebendo que, aos poucos, a elite, com esse projeto, né, gradual, ela vai liberando alguns escravizados. Até que, em 1888, a gente tem a famosa Lei Áurea. É preciso a gente problematizar um pouquinho essa Lei Áurea, porque por muito tempo ela ficou conhecida como a grande lei que libertou os escravizados. Inclusive a princesa Isabel, que assinou a Lei Áurea, né, porque o Dom Pedro II estava viajando, foi por muito tempo considerada a grande heroína, né, dos escravizados, aquela que libertou esses escravizados. Mas a gente tem que pensar um pouquinho nas condições dessa liberdade, tá? Em primeiro lugar, a libertação dos escravos no Brasil aconteceu em 1888. Então, o Brasil foi um dos últimos países da América a libertar os escravizados, só perdendo para Cuba. Outra coisa, você liberta os escravizados, mas você não dá nenhuma condição de vida para essas pessoas. Então, não existia, por exemplo, nenhum tipo de acesso à escola, à saúde ou à moradia. Você não dá um pedaço de terra para essas pessoas. Então, embora a Lei Áurea tivesse, de fato, libertado os escravizados, é importante a gente entender que ela apenas liberta, ela não dá nenhuma condição. Outra coisa, os donos dos escravos, os senhores, criticaram demais a monarquia por ter feito isso, até porque eles não receberam nenhuma indenização. Para esses senhores seria interessante receber um dinheiro do governo, porque eles tinham perdido então a sua mão de obra. Então assim, essa lei, embora tenha efeitos positivos, né, por um lado, né, se mostrando até nesse sentido, libertou os escravos, mas por outro lado, na prática, ela não teve tantos efeitos positivos assim. Dentro desse contexto da abolição e dessas leis que tentavam libertar os escravizados de forma gradual, existiu muita crítica dos abolicionistas e até mesmo de republicanos nesse momento. A imprensa fez um papel muito importante nessa época de trazer, né, de criticar e de falar sobre essa situação e de apontar os erros, os defeitos dessas leis. Um jornal, uma revista, na verdade, que se destacou bastante nesse momento foi a revista Ilustrada. Essa revista foi criada pelo Ângelo Agostini, um caricaturista bem conhecido nesse momento,
que vai escrever, né, criticar o governo da monarquia por muitas vezes e vai desenhar também charges, caricaturas de vários períodos da história do Segundo Reinado. Um desses momentos e um dos temas que o Ângelo Agostini mais gostava e mais escrevia ou desenhava sobre era a escravidão. Então teve inclusive, né, um momento do jornal que ele desenhou várias caricaturas, no total de 14 mais ou menos, a respeito da condição de vida dos escravizados. Então, nessa época, você não se falava tanto assim sobre o castigo que esses escravizados sofriam, ao menos isso era acobertado. Então, o Ângelo Agostini, ele coloca numa folha inteira da revista, né, várias charges e vários relatos sobre os castigos que os escravizados sofriam. Então tinha ali desenhos dos escravizados sendo arrastados por cavalos, ou até mesmo dos escravizados sendo queimados vivos. Então esse é um tipo de representação, de crítica na época, que começou a chamar a atenção e fazer muito sentido. O Ângelo Agostini também fez outras caricaturas do Dom Pedro II, por exemplo, que vocês já devem ter visto por aí em exercício ou na apostila de vocês. Eu vou colocar algumas aqui para vocês terem uma ideia, mas fiquem ligados, porque muitas vezes o vestibular pede a interpretação dessas charges e desses desenhos também.